Para completar, Pedro Raul pode pintar no Ceará. Tem ainda novidades sobre os atletas que se reuniram para brigar contra o gramado sintético. As saideiras, ainda falo sobre Roberto Firmino e sua preferência e muito mais. Hora de falar sobre Roberto Firmino, que tem uma preferência assim que conseguir se desligar do Al-Ahly da Arábia Saudita. O time dele tem feito enormes esforços para essa rescisão de contrato acontecer logo. Tudo por causa do alto custo do atleta, o jogador que ganha 10 milhões de reais por mês, tem vínculo até junho de 2026 e acaba de ser excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita por opção do Al-Ahly. Pessoas próximas ao Firmino deixaram vazar que a preferência do jogador era por voltar para a Inglaterra. Isso muito por conta da influência da esposa, a Larissa Pereira, que gostaria de voltar a morar na Inglaterra. Eles foram bastante felizes por lá, enquanto o Firmino vestia a camisa do Liverpool. E é nesse contexto que surgiu a especulação de que o Arsenal demonstrou interesse e pode adquirir o jogador para a janela da metade do ano. Vale a lembrança de que no futebol inglês, alemão, espanhol, português, as ligas da Europa não têm mais prazo de inscrições nessa metade da temporada europeia. O Firmino só poderia jogar em qualquer um desses campeonatos a partir de agosto da próxima temporada. Só para arrematar, contei para vocês que o Firmino ganha 10 milhões de reais por mês, né? Como o seu contrato só se encerra em junho do ano que vem, ainda restam 170 milhões de reais a receber durante todo esse período. É dinheiro pra caramba, certo? Preciso te contar agora sobre o movimento de atletas do futebol brasileiro que pede o fim do gramado sintético. Esse movimento é liderado por Neymar, que acaba de ser contratado pelo Santos e conta com o apoio de muitos jogadores grandes, como Thiago Silva, do Fluminense, Felipe Coutinho, do Vasco, Bruno Henrique, do Flamengo, Gabigol e Dudu, do Cruzeiro, Alan Patrick, do Internacional, entre outros. Memphis Depay também se associou a essa galera, batalhando contra o gramado sintético. A gente tem alguns estádios com gramado sintético, entre eles a Arena da Baixada, do Atlético Paranaense, e o estádio do Palmeiras, além do estádio botafoguense. Entre outras coisas, os jogadores que se manifestaram emitiram uma mesma nota, que dizia, abre aspas, juntos pelo espetáculo, futebol é natural e não sintético. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado dos estádios. Se o Brasil deseja estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade de piso para que os atletas possam jogar o melhor nível. Você é contra ou a favor do gramado sintético? Vou dar a minha posição. Acho que os clubes de futebol têm a obrigação de terem gramados naturais e em boa qualidade. Gramado sintético, para mim, é sim prejudicial ao espetáculo. Para falar agora sobre Pedro Raul. Corinthians e Ceará já concordaram com a transferência do centroavante por empréstimo até o fim da temporada. Falta o principal, o sim do Pedro Raul. Esse namoro do vovô para com o Pedro Raul é antigo. Num primeiro momento, o Pedro Raul descartou qualquer possibilidade de transferência. O Ceará deu um tempo, foi investir em outros nomes, não conseguiu avançar, até que retomou nos últimos dias as conversas com o Corinthians. O Corinthians concordou com o negócio, inclusive criou uma série de facilidades para que a transferência ocorra, empréstimo gratuito e parte dos pagamentos do salário do Pedro Raul sendo assumidos pelo Timão. Pedro Raul que custou 25 milhões de reais e ganha 700 mil reais por mês. Agora, o Corinthians e o Ceará fazem uma força-tarefa na tentativa de convencer o centroavante a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pelo vovô. Ceará que faz boa campanha e tem contratado jogadores interessantes. Recentemente, o Rômulo, meio atacante que pertence ao Palmeiras, também foi emprestado ao Ceará. Só para lembrar que o Pedro Raul, desde o início do ano, já teve algumas propostas de times da primeira e da segunda divisão, todas foram recusadas, mesmo sem muito moral no Parque São Jorge. Ele tem dado preferência à permanência no Timão. Surgiu a especulação ao longo do dia de que o Pedro Raul pode ir para o Ceará. Mais do que isso, que entre Ceará e Corinthians está tudo certo, o empréstimo até o fim da temporada, o Corinthians não cobra pelo empréstimo e ajuda com parte dos salários. Restaria, para que o negócio fosse fechado, o sim do Pedro Raul, que no momento anterior, algumas semanas atrás, já havia dito não para o Ceará e para outros clubes da Série A que o procuraram. Pedro Raul está tentando continuar no Corinthians, ou então, se for para se mudar por algum clube que talvez brigue por títulos. Vamos lá.
Só para e muito mais. Deixa eu trazer o que eu conversei com o presidente do Ceará agora há pouco. O presidente estava embarcando, mas ainda assim ele me respondeu. Quer ver? Eu vou ler para vocês a mensagem aqui. Deixa eu só abrir o WhatsApp. Aqui, ó. Vou decolar agora para Aracaju. Ele, inclusive, mandou a foto da janelinha do avião. Aí eu perguntei, Pedro Raul tem chance? O presidente respondeu, tem sim. Empréstimo até o fim do ano. Então as tratativas existem e há esperança no Ceará de que o negócio possa acontecer e o Pedro Raul se transforme no centroavante que o clube está tentando. Ontem, durante a live, você já tinha me perguntado se esse centroavante poderia ser o Diego Costa. A resposta foi, não procede, tá? Eu ouvi que o time do Thales Magno quer o Bahia e eles trocariam o Thales Magno para deixar, enfim. O Thales Magno pertence ao New York City, que é do grupo City. Acho até natural que o New York City prefira, se não for contar com o Thales Magno, prefira colocá-lo no Bahia do que no Corinthians por um reempréstimo. Eu já tinha contado para vocês que a negociação para permanência do Thales Magno não é das mais simples, tá? E ela não é simples por um motivo básico. O Corinthians não tem os 13 milhões e meio de dólares para comprá-lo, é isso que está estabelecido no contrato. Além dessa questão, um reempréstimo, como foi sugerido pelo Corinthians, não é bem avaliado dentro do New York City, porque a alegação de que, vocês querem um reempréstimo de um jogador que vocês nem põem como titular? Aí fica difícil, né? Como é que a gente vai reemprestar para vocês deixarem o cara no banco? Aí o pessoal do Corinthians, não, mas ele é reserva, mas ele é muito útil, a gente põe ele para jogar com bastante frequência e tal, mas não, até agora não colou, tá? Então, nesse momento, tá mais pro Thales Magno ir embora do que para qualquer outra coisa, tá bom? E manda, boa noite, Nicola, gramado natural é o melhor para os jogadores. BR, eu tô contigo nessa, tá? Só para quem não tá sabendo, vários jogadores importantes como Neymar, Memphis Depay, Dudu, Gabigol, Alan Patrick, enfim, uma galera significativa, publicou mensagens defendendo o gramado natural contra o gramado sintético. E lembrando que o Brasil é um dos poucos países de campeonato importante que permite a presença de gramados sintéticos, né? Jogadores do Palmeiras e do Botafogo, que são clubes que têm gramado sintético, acabaram não se manifestando, exatamente para não criar um ruído interno. O Palmeiras, inclusive, emitiu uma nota dizendo que não existe nenhum estudo que comprove que há mais lesões no gramado sintético em comparação ao gramado natural. Eu acho que a gente tinha que ter um padrão somente com gramado natural, tá? E tá pedindo novidades sobre o Corinthians. Ô, Sérgio, eu estava dando uma estudada sobre a Universidade Central, que é adversária do Corinthians na partida de pré-Libertadores dessa quarta-feira, né? Confesso que eu nunca vi nenhum jogo da Universidade Central. Nunca vi, nada. Se eu te disser que eu vi um jogo, eu estou contando uma maior mentira. Sobre o Corinthians, eu estava falando sobre a Universidade Central. Esse time foi fundado lá em Caracas, capital na Venezuela, em 1952. Tem um único título nacional, conquistado em 57, tá? Na atual temporada fez só 4 jogos, uma vitória, 2 empates e uma derrota. É o 8º colocado no campeonato local. Nos últimos 10 jogos, se a gente somar também partidas do ano passado, são 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Só para completar em relação à Universidade Central. A única vitória na temporada foi conquistada no último jogo contra o Estudiantes de Mérida. O técnico se chama Daniel Sasso, 42 anos de idade, escala preferencialmente seu time num 4-2-3-1. Os 2 jogadores de mais destaque, o colombiano Zapata, 30 anos de idade, que foi contratado do Atlético Nacional da Colômbia, além do Ortiz, venezuelano de 38 anos de idade. Boa noite, Nicola. Notícias do Timão. Firmino com 33 anos, ir jogar no Arsenal me parece loucura do time inglês. Não é o habitual, né, Lavezzo? Vamos lembrar e ser justo, né? Os clubes ingleses têm muita restrição em relação a atletas com mais de 30 anos, mesmo os atletas que já estão no clube. Vou citar um exemplo. O Thiago Silva, quando era jogador do Chelsea. Os caras renovavam o contrato de 1 e 1 ano. Por entender que sempre corria o risco de o cara perder produtividade, né? Mas aí vale a lembrança de que o Jorginho tá no Arsenal e tem 33 anos de idade e vai deixar o clube na metade do ano para jogar no Flamengo. São posições completamente distintas, né? O Firmino atacante, o Jorginho um volante. Mas é um brasileiro de 33 anos que estava jogando lá no Arsenal, né? Mas a verdade, Nicola, é que os gramados naturais do Brasil são tudo um pasto.
eles tomam um sufoco quando jogam contra Botafogo e Palmeiras no sintético, por isso a bronca. Alexandre, do ponto de vista de clubes, você tem razão. Mas hoje o movimento foi feito por jogadores, tá? Não acho que o Neymar se deixaria levar por pressão do Santos ou por pressão de qualquer outro clube. Imagino que o Neymar deva ter se incomodado com a possibilidade de jogar no gramado sintético, e aí ele começa a consultar os mais chegados. Memphis, e aí o que você acha? Não, detesto. Ah, vamos ligar pro Alan Patrick, também não gosto. E você, Gabigol? Detesto. Então vamos fazer um movimento, vamos criar uma nota coletiva e a gente sai divulgando? Imagino que tenha sido assim, tá? Para contar sobre a guerra de bastidores e por audiência entre Record e TV Globo. Nessa quarta-feira, a Globo exibe a estreia do Corinthians na pré-Libertadores, confronto contra a Universidade Central, jogo na Venezuela, partida de ida do playoff daquela fase preliminar da Libertadores, jogo marcado para 21h30. Vale a lembrança de que a Record tem exibido jogos do Campeonato Paulista às quartas-feiras, às 21h35. E nas últimas duas quartas-feiras, inclusive, a Record bateu a Globo com o Neymar em campo, na quarta-feira passada com Corinthians e Santos, na quarta-feira anterior com a estreia do Neymar vestindo a camisa do Peixe. Pois bem, para evitar a concorrência da Globo e do jogo do Corinthians na pré-Libertadores, a Record decidiu alterar sua grade. E São Paulo e Ponte Preta, que se enfrentam no Morumbi, jogo importante especialmente para o torcedor do Palmeiras, que vai precisar secar a ponte, sob o risco de o Palmeiras não passar para a próxima fase. Esse jogo não vai mais acontecer às 21h35. Ele foi antecipado para 19h30 e terá transmissão da emissora paulista. Então, para fugir da concorrência da Globo, a Record antecipou seu jogo. E você vai poder assistir às 19h30 em TV aberta na Record, a São Paulo e Ponte Preta, às 21h35 em TV aberta na Globo, a estreia do Corinthians contra a Universidade Central. Só para lembrar que no Campeonato Brasileiro, quando Record e Globo transmitirão jogos do Campeonato Brasileiro em TV aberta, a Record já usará esse expediente de transmitir sua partida às 19h30, com a Globo ficando com o jogo das 21h30. O que você pensa sobre essas estratégias? O que você acha das emissoras de TV no Brasil? Você tem uma preferência? Já use espaço para comentário e opine sobre tudo isso. Hora de falar sobre a chance de Yuri Alberto trocar o Corinthians pela Inter de Milão durante o fim de semana. Benjamin Bach trouxe essa notícia. O apresentador da CNN contou que o André Cury está na Europa e que o Corinthians deve receber proposta milionária da Inter de Milão nos próximos dias, com transferência em julho. Conversei com o André Cury, que de fato está em território europeu, mas mais especificamente em Barcelona, embora não seja para tratar do Yuri Alberto. A ida dele à Espanha se deve por conta de Vitor Roque. O Palmeiras está tentando comprar o Vitor Roque e o André Cury tenta solucionar essa questão envolvendo o Barcelona e o Betis, superação das mais complicadas. No vídeo da tarde dessa terça-feira trago mais detalhes sobre Vitor Roque. Quero falar agora sobre a situação do Yuri Alberto. O André Cury admite que a Inter de Milão monitora de perto os passos do Yuri. E ela tem capacidade financeira para pagar aquilo que o Corinthians quer, pelo menos 25 milhões de euros. Mas a estratégia do André e do Yuri Alberto foi não fomentar muito essa história, especialmente nos meses de dezembro e janeiro. Segundo o André Cury, essa janela de inverno na Europa é uma janela mais fraca, onde apenas os times na rabeira das competições saem para contratar. E a ideia do André Cury e do Yuri é que ele se mude para um clube importante, em boa fase, no futebol europeu. Até por isso, vai se aguardar por propostas que venham para o verão europeu, ou seja, para a janela de julho e agosto. Negociações nesse momento não existem, embora, de fato, a Inter de Milão monitore a possibilidade de compra do Yuri. Atacante de 23 anos de idade, um dos principais artilheiros do futebol brasileiro na temporada passada, e essa combinação de gols e juventude deve garantir, de fato, ao Yuri Alberto uma proposta das mais interessantes. Hoje o Corinthians tem dois grandes ativos, o Breno Bidon e o Yuri Alberto. O Yuri até vale mais do que o Bidon, mas vale a lembrança de que o Timão tem só 50% dos seus direitos econômicos, a outra metade pertence ao Zenit da Rússia. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Coringão, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever no canal, ativa também o sininho de notificação e deixa like nesse vídeo para que este vídeo chegue para mais pessoas. Um grande abraço no seu coração, não sei mais, até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos.